Olá, olá, meu povo. Tá acabando, hein? Fevereiro tá chegando e com fevereiro chega aí, não o carnaval, porque o carnaval é em março, mas com fevereiro chega uma off-season de alguns meses, que eu espero que vocês continuem aqui conosco, porque tem bastante notícia pra gente falar sobre, tá? E vai ser assim durante essa semana também. Ok? Ó, Vencedores e Perdedores será gravado nesta segunda-feira. Preciso dar uma olhada em algumas estatísticas mais avançadas, tal, para fazer um vídeo ainda mais redondo sobre o que aconteceu no domingo. Mas antes, normalmente são 7 coisas que você precisa saber, mas a gente reduz para 5 coisas que você precisa saber aí, 3 para um, 2 para outro, não sei como vai ser ainda, mas dito isso, vamos que vamos. Se inscreva no canal, like no vídeo e vamos juntos aí começar a rever o domingo. Ó, antes disso, eu preciso te contar uma novidade. Você está prestando atenção? Você está prestando atenção? Você está comendo, você está almoçando, está jantando, solta o garfo, presta atenção no Tio Curte, porque é uma oportunidade, tá? Você não pode perder. Seguinte, Malbec pode te levar aí para Nova Orleans. É isso que você ouviu mesmo. A gente está com uma promoção super legal, super incrível para contar para vocês, a promoção ícone dos ícones. E você vai ter 2 etapas aí. A primeira etapa você vai lá no site do Boticário, que está na descrição e está no primeiro comentário. Ó, eu vou facilitar muito a vida de vocês. Além da descrição, vai estar no primeiro comentário para você entrar lá no site do Bot, participar dessa promoção. Quero saber quanto que vocês sabem aí de Malbec e de futebol americano. Na primeira etapa você vai responder perguntas e as 11 mais criativas respostas, por assim dizer, elas vão participar da segunda etapa, que é um Field Goal Challenge. Exatamente. Você que olha para o kicker e fala, eu posso fazer isso, chegou o momento, tá? E aí, quem vencer, vence uma viagem para Nova Orleans. Consulte os termos e condições, tá? No site do Bot, claro. E a promoção vai até o dia 28 de janeiro, vulgo terça-feira. Então não perde tempo. Assim que acabar esse vídeo, dá uma olhada lá, tá bom? Participe, porque eu quero muito que alguém que assista nossos conteúdos ganhe essa promoção. Então participe e, claro, leia os termos e condições. Vamos então conversar sobre o que aconteceu ontem? Tem bastante coisa pra gente falar. Bom, a gente começa então o nosso vídeo falando da final da Conferência Americana e eu escrevi 2 crônicas antes desse jogo, aí a gente combinou as 2 em uma para fazer um vídeo aí para a final da Conferência Americana lá na ESPN e eu chamei o Patrick Mahomes de O Guardião. Né? E algumas vezes eu venho dizendo que o Patrick Mahomes para a Conferência Americana é na mesma pegada do Michael Jordan nos anos 90 na Conferência Leste da NBA. A gente teve vários jogadores talentosos que esbarraram no Guardião. A gente tem o Josh Allen, a gente tem o Lamar Jackson, literalmente nos 2 últimos anos esbarrando no Patrick Mahomes. E na crônica eu fiz questão de dizer que por mais que não seja um ano estatisticamente brilhante do Patrick Mahomes, eu continuava considerando ele o melhor quarterback da NFL, porque quando o bicho pega em janeiro, ele aparece. E ele apareceu de novo. Houve sim diferença no nível de produção, no nível apresentado entre os 2 quarterbacks ontem. Venceu o melhor quarterback, venceu o melhor time, no fundo, sim, isso é verdade também. A defesa do Kansas City Chiefs, isso foi algo que a gente destacou ao longo da temporada, é melhor do que a defesa de Buffalo e melhor que a defesa de Baltimore. Então, para tentar vencer Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, tanto Josh Allen como hipoteticamente o Lamar Jackson, coisa que não aconteceu, eles teriam que ser o melhor quarterback em campo, coisa que não aconteceu com o Lamar no ano passado e não aconteceu com o Josh Allen neste ano. Eu faço minhas palavras do Josh Allen, inclusive, para bater o campeão, para ser campeão você tem que bater o campeão. E o Kansas City Chiefs venceu mais uma. Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Não tem como. E ele é um quarterback top 3 na história da NFL. Sim, também dá para dizer isso com total e absoluta tranquilidade. Os fatos falam por si. Nunca caiu antes de uma final de conferência. Vai agora para o seu 5º Super Bowl. O único Super Bowl que ele perdeu, o Mahomes, não tinha linha ofensiva, foi pressionado em basicamente 50% dos recursos de passe e do outro lado tinha o Tom Brady. Então, assim, a gente está vendo a história. Mahomes fez um jogo impecável em termos de execução. Correu 6 vezes com a bola em scrambles, conseguindo aí território, primeira descida. Distribuiu muito bem a bola para tudo quanto é lado, um jogo muito eficiente. Sempre encontrava alguém livre. Se a defesa dos Bills recuava, dava espaço para o recebedor, ele encontrava o recebedor curto. Se a defesa dos Bills acabava fazendo marcação mais impress, né, mais perto da linha, acabava criando separação e conectava um passe um pouco mais longo. Foi uma masterclass de quarterback, gente. Eu fico imaginando como foi para o torcedor do Buffalo Bills assistir essa partida. Deve ter sido uma das experiências mais frustrantes da vida do torcedor dos Bills. E olha que a gente está falando de alguns torcedores que viveram a era Tom Brady na AFC Leste e alguns, inclusive,
que viveram aí as 4 quedas de Buffalo. Inclusive, esta é mais uma edição das 4 quedas de Buffalo. É a 4ª derrota do Buffalo Bills contra o Josh Allen contra o Patrick Mahomes e é a primeira vez na história que um quarterback perde 4 jogos contra outro quarterback nos playoffs. Eu digo bastante que vitória de quarterback não é estatística por si, sem o devido contexto. Eu acho que ela é importante porque a posição de quarterback é a mais importante do jogo. Então, queira ou não, acaba carregando aí esse viés de importância. Eu acho muito mais útil vitória de quarterback do que vitória de arremessador no beisebol, por exemplo, né? Mas neste caso, não tem como fugir disso, não tem como fugir dessa narrativa, ainda mais porque o Josh Allen, e essa é a segunda coisa que você precisa saber, o Josh Allen não fez um bom jogo. Ele poderia ter sido interceptado 2 vezes no primeiro quarto, diga-se. 2 vezes, em passes bastante displicentes. Eu fiquei até assustado, falei, bom, voltou o Josh Allen jogando bêbado. Vai dar ruim isso aí. No final das contas, ele não foi interceptado, mas por sorte. Agora, fato é que Kansas City conseguiu, no lado defensivo, executar o plano de jogo que gostaria. O Steve Spagnuolo mandou blitzes várias vezes criativas, inclusive a derradeira na 4ª descida, e o Kansas City Chiefs mostrou que tem um dos melhores coordenadores defensivos da história da liga. Em algumas oportunidades eu venho frisando isso, que o Steve Spagnuolo é peça fundamental nos 3 últimos Super Bowls dos Chiefs e talvez no 4º contra o Philadelphia Eagles daqui 2 semanas. O jogo vai ser muito interessante sob vários pontos de vista. O time dos Eagles talvez seja mais completo do que o time que enfrentou o Kansas City Chiefs há 2 anos. Fato é, Josh Allen não jogou bem, pressionado 5 de 14, poderia ter sido interceptado 2 vezes, não fez um bom trabalho contra a blitz, e quem fez um bom trabalho usando a blitz foi o Spagnuolo, foi a defesa de Kansas City, jogando com muita intensidade. Josh Allen, em alguns momentos, parecia envolvido pela pressão do que estava acontecendo e não parecia confortável, essa é a verdade, sobretudo no segundo tempo. Diga-se que o Khalil Shakir está aberto do lado esquerdo na jogada derradeira, na 4ª descida. Ah, mas a progressão não era aí. Tinha uma overload blitz do lado direito, o Shakir vai aparecer numa 4ª descida completamente aberto. E o Josh Allen acaba sendo engolido pela blitz. Acho que faltou um pouquinho leitura pré-snap aí. Não é o maior erro do mundo, tá? Pelo amor de Deus, essas coisas acontecem, é uma jogada só. Agora, no todo, o Josh Allen não fez um bom jogo. E o que eu falei pro Lamar Jackson acaba valendo para o Josh Allen também. É muito, muito talento, mas o legado acaba ficando comprometido, pelo menos até agora. Não tem nenhum Super Bowl disputado, assim como o Lamar Jackson, e pode até ser o MVP dessa temporada, a gente não sabe, a gente vai descobrir no dia 6, né? O Lamar Jackson acaba virando o favorito, porque foi o primeiro quarterback do time ao Pro, cujo colégio eleitoral é o mesmo do MVP. Mas no final das contas, em janeiro, e janeiro sempre chega, o Patrick Mahomes apareceu mais uma vez e foi impecável. Foi realmente uma masterclass como quarterback, e não foi um jogo explosivo, de plasticidade. É um Patrick Mahomes diferente. É um Patrick Mahomes dominante do ponto de vista mental que a gente está vendo. E isso é muito importante. Kansas City mais uma vez ganhou um jogo apertado, decidido por uma posse. E às vezes acontece de ser sorte, mas eu não acho que é sorte, é competência. Antes de eu falar do Sean McDermott, arbitragem. A 4ª descida, o Josh Allen foi para cima e eu acredito que ele tenha passado, tá? Eu acredito que no avanço máximo tenha sido a primeira descida. Mas, na minha visão, isso para mim foi um erro. Mas na minha visão, no 4º período, a arbitragem simplesmente deixou o pau comer, para os 2 lados. E não houve erros grosseiros de arbitragem nesta partida, como no jogo contra os Texans. Na minha honesta opinião, a gente tem que valorizar o que aconteceu dentro de campo. Quando acontecem coisas muito graves, eu vou falar. Mas neste caso, só para endereçar, não acho que tenha tido erros graves, honestamente, sendo muito sincero. Não foi uma coisa gritante o que aconteceu no Arrowhead em termos de arbitragem. Venceu o melhor time, venceu o melhor quarterback ontem, venceu a melhor defesa ontem. Acho que isso é importante. Sobre o Sean McDermott, me causou uma má impressão em vários momentos que a transmissão mostrou o McDermott com uma cara meio de pastel na sideline. E eu acho que ele estava sentindo que a coisa, se perdessem, ia ficar complicada. Por quê? Vamos imaginar que você é jogador do Buffalo Bills para a próxima temporada, para as próximas temporadas. O Sean McDermott não tem um perfil Jim Harbaugh, por exemplo, ou Dan Campbell, certo? O Sean McDermott não tem um perfil de
meu Deus, que defesa maravilhosa do Steve Spagnuolo, do Vic Fangio, ou mesmo do DeMeco Ryans quando ele era coordenador defensivo em São Francisco, certo? E aí são 4 quedas nos playoffs contra o Kansas City Chiefs, com algumas decisões que eu questiono bastante. Claro, é o Joe Brady, coordenador ofensivo, mas uma screen naquela situação, por exemplo, para 10 jardas, com todo mundo de Kansas City perto da linha, às vezes parecia subliminarmente óbvio que o Josh Allen ia para cima correndo com a bola no sneak. Me pareceu que faltou criatividade no plano de jogo de Buffalo e colocar os jogadores em posição de executar melhor. E isso era muito necessário, porque se você pega o elenco de 1 a 53 dos dois times, o elenco de Kansas City é melhor. Ah, mas os recebedores... Não, o elenco de Kansas City é melhor. Talvez o James Cook, os running backs de Buffalo sejam melhores. Aliás, o James Cook fez um grande jogo. Acho que eu vou colocar ele nos vencedores amanhã. Mas como que fica isso? Como que o McDermott vai lidar com isso? Porque em pós-temporada, ele tá com o que o Andy Reid tinha na época da Filadélfia. Sempre faltava alguma coisa. Então, me pergunto sobre isso, essa terceira coisa. Agora vamos falar sobre a final da Conferência Nacional. Vou falar bastante sobre os jogadores dos Eagles. Sobre os Commanders também, no Vencedores e Perdedores, que vai ao ar terça de manhã ou terça de noite. Ainda não sei, confesso que ainda não sei. Mas eu preciso elogiar bastante o Jalen Hurts. Várias vezes eu mencionei que as críticas ao Jalen Hurts, elas são pertinentes na medida que ele tem talento para mostrar mais do que ele mostrou por boa parte da temporada, sobretudo na pós-temporada. Ele não fez 2 bons jogos contra o Green Bay Packers e na semana passada contra o Los Angeles Rams. É verdade que estava nevando e tudo mais, mas a questão de segurar a bola muito mais do que deveria acabou sendo um fator. E vocês viram na transmissão, eu mencionei que para menos de 2 segundos segurando a bola, o Jalen Hurts estava bem melhor em termos de aproveitamento e produção como um todo. E no abre, uma questão que me pegava, e eu falei também, é que no segundo jogo entre o Washington Commanders e Philadelphia Eagles, vencido pelos Commanders, a gente viu, depois, especialmente que o Hurts saiu no segundo tempo, o Washington Commanders marcando só um safety no fundo do campo, marcando, a expressão de falar, mas usando só um safety no fundo do campo. Então meio que, ok, a gente vai lotar o box aqui, colocar o outro safety mais perto para conter o jogo terrestre, e é isso aí. E deu certo. Tá? O Saquon Barkley não teve um bom segundo tempo contra os Commanders na segunda partida, na segunda ocasião que esses times se enfrentaram. E eu imaginava que eles iam fazer isso de novo neste jogo. E eles fizeram. A maior parte das jogadas de passe do Jalen Hurts foi com um safety só no fundo do campo, no meio do campo, 59%. Ele acumulou 130 jardas em situações como essa, porque ele aproveitou os passes no perímetro, que é uma coisa que ele faz muito bem, diga-se. Para mais de 10 jardas, coisa que também não estava entrando, 4 de 6 para 92 jardas. Então, se a defesa adversária ela desafia você a passar a bola, você precisa executar isso. E ontem, nesse 55-23, a gente viu o potencial máximo do Philadelphia Eagles. E esse sempre foi o ponto. Porque o Saquon Barkley era extremamente confiável, vamos dizer assim. A produção dele. A gente imaginava que fosse entregar. Agora, é mais fácil marcar o jogo terrestre em termos táticos, não em físicos, mas táticos, do que o jogo aéreo. Se você tem um jogo terrestre como este e um jogo aéreo como este, que a gente viu nesse domingo, aí vai ficar bem difícil para as defesas adversárias conseguirem neutralizar o Philadelphia Eagles. Esse é o Philadelphia Eagles de ontem que eu gostaria de ver. O A.J. Brown aparecendo com quase 100 jardas, o Jalen Hurts conseguindo conectar no perímetro, Devonta Smith foi envolvido, o Dallas Goedert, que é um tight end que precisa ser mais falado, talvez tenha sido menos falado porque machucou neste ano, também teve uma grande partida. Agora foi um grande jogo do Jalen Hurts. Eu estou muito feliz com o que eu vi, porque era isso que eu queria ver. E era por isso que eu estava criticando antes. Porque esse tem que ser o Jalen Hurts. E digo mais, eu mencionei, e num bom sentido isso, que este momento do Jalen Hurts me lembra muito o Russell Wilson do auge de Seattle. É um quarterback que ele não vai ser necessariamente um top 3 na NFL, mas que ele vai cuidar muito bem da bola, o jogo terrestre vai ser a primazia, Saquon Barkley, Marshall Lynch, vai ter uma defesa muito forte, como era a Legion of Boom. Essa defesa dos Eagles pode não ser a Legion of Boom, mas é excelente, a secundária é fantástica, aliás, com o Gardner Johnson, com o Slay, com os 2 calouros, enfim. E aí, se ele cuidar bem da bola, coisa que ele vem fazendo desde a folga, isso precisa ser elogiado, e continuar sendo um líder do time, os Eagles têm totais condições de vencer o Super Bowl. Mas ele precisava mostrar mais do que ele mostrou contra os Packers e contra os Rams. E ele mostrou, o que é muito positivo. É muito, muito, muito positivo. Então, essa desconfiança, ela baixa. No Liga da Sexta, eu disse,
Qual é o grande jogo do Jalen Hurts na temporada? Contra os Steelers, talvez? Pois bem, o grande jogo do Jalen Hurts na temporada, por mais que estatisticamente não seja, é a final da Conferência Nacional contra o Washington Commanders. Não teve nenhum passe que você olha e fala, poderia ter sido interceptado, não tá cuidando bem da bola. Teve acho que só um sack que ele segurou a bola um pouquinho demais. Mas tudo bem também, né? Não dá pra exigir perfeição, né? Ninguém é perfeito na posição de quarterback. Nem o Brady era 100% perfeito, o Mahomes também não é 100% perfeito. Talvez ele seja 99,9%. Mas é muito positivo ver o Jalen Hurts jogando dessa forma. E certamente estará nos vencedores amanhã. Eu coloquei nos perdedores semana passada, eu vou colocar, óbvio, nos vencedores amanhã. Sobre o Washington Commanders, ficou muito nítido que o Washington Commanders está nessa posição, chegar na final da Conferência Nacional, pelo que o Jalen Hurts fez, pelo que o Jayden Daniels fez aí nos playoffs, mas também na temporada como um todo. A gente teve várias vezes, menos de 10, mas várias vezes, um quarterback calouro chegando numa final de conferência. Shaun Hill em 99 com os Buccaneers, o Brock Purdy em 2022, que é um bom quarterback, tá? Mas o Brock Purdy em 2022 como calouro, o Joe Flacco em 2008 com os Ravens, o Ben Roethlisberger em 2004 com os Steelers, e eu tô falando do Joe Flacco de 2008 do Roethlisberger em 2004. Todos, sem exceção, tinham uma defesa no mínimo top 5, quiçá top 3 nas temporadas. O Jayden Daniels foi o único dos calouros na posição de quarterback a chegar numa final de conferência com uma defesa que eu acho que não é nem top 15 e que é escancaradamente ruim contra o jogo terrestre, coisa que nos playoffs acaba sendo muito crítico, né, pelo controle da linha de scrimmage e tudo mais. Então, cara, eles seguiram vivos no jogo. E os 3 turnovers não foram de responsabilidade do Jayden Daniels. E 3 turnovers viraram 21 pontos para os Eagles. Qual foi a diferença no placar? 22 pontos. 22 pontos. Os 3 turnovers, e por isso que eu falo muito, não é só vencer a batalha dos turnovers, é fazer alguma coisa com a bola. E o Philadelphia Eagles fez em todas as vezes. Os Eagles foram um time extremamente eficiente. E o que eu quero dizer aqui, o que você precisa saber, é que o futuro é muito positivo em Washington. Os Commanders agora afastam a era Dan Snyder de vez, que aliás, né, como um legítimo torcedor do time, está muito contente com o momento, né? Só que não? Ah, meu Deus do céu, hein, Dan Snyder? E o futuro é muito positivo. É muito, muito positivo. Eu estou muito intrigado para ver como vai ser essa NFC Leste nos próximos anos, com os Giants talvez com um novo quarterback, com os Cowboys agora com um novo treinador, o Schottenheimer, e ainda um quarterback acima da média, o Dak Prescott. Ele não é ruim, né, gente? Tem seus problemas, mas ele não é ruim. Philadelphia Eagles com um elenco fantástico, um quarterback muito competente e o melhor running back da NFL. E um Washington Commanders que precisa sim reforçar alguns pontos. Por exemplo, o Dyami Brown fez uma grande pós-temporada, mas eu acho que pode ter um reforço ali para além do Terry McLaurin. Por quê? O Quinn Mitchell colocou o Terry McLaurin no bolso nesse jogo. No bolso. E aí fica difícil, né? Se não tem um outro alvo. O Zach Ertz está no final da carreira dele. Fez um jogo muito forte também, considerando quem ele é hoje como jogador, mas também não dá para contar com o Zach Ertz para os próximos 2, 3 anos. A linha ofensiva dos Commanders eu acho que não fez um grande jogo também. E a defesa terrestre precisa ser endereçada. Então, os Commanders precisam de peças, mas tendo essas peças, eles já encontraram a mais importante de todas, que é a posição de quarterback. Esse ano do Jayden Daniels foi muito especial. Eu acho que o torcedor dos Commanders tem que terminar o ano com bastante otimismo. Eles foram bem mais longe do que qualquer pessoa, talvez o mais otimista do torcedor dos Commanders, tirando aqueles malucos que acham que o time vai ganhar o Super Bowl. Todo mundo acha, né? Todo mundo acha. Mas tirando esses completamente malucos e apaixonados pelo time, acho que ninguém imaginava que os Commanders fossem ir tão longe, ainda mais no ano de calouro aí do Jayden Daniels. Então a gente tem muito a exaltar aqui o trabalho do Dan Quinn, do Cliff Kingsbury como coordenador. Eu acho que o Cliff Kingsbury como coordenador eu não vejo problema nenhum, meu problema é ele como head coach, mas ele como coordenador fez um bom trabalho, o Dan Quinn também considerando o elenco que os Commanders tinham, né? O Bobby Wagner também indo para o final da carreira, foi muito bom nesse ano. O Frank Louvu também, eu lembro quando eu fiz o 32/32, eu acho que eu mencionei o Frank Louvu vindo de Carolina. Eu falei assim, olha, essa é uma aquisição subestimada aí do Washington Commanders. Tudo bem que ele, né, saiu voando no tush-push 2 vezes. Um momento engraçado até. Mas eu acho que é positivo o futuro de Washington. Eles saem, sim, uma derrota doída contra um adversário divisional, mas os Eagles eram mais time, né? Então, deu a normalidade nesse caso. Gente, é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. A gente volta com vencedores e perdedores. E eu vou fazer mais vídeos para os membros nessa semana, comentando aí os novos treinadores. Todos os times com novos treinadores terão um vídeo para os membros, tá bom? E também no final dessa semana, os esnobados do Pro Bowl, jogadores que mereciam ir para o Pro Bowl, mas acabaram
não indo. Obviamente, no final dessa semana um pouco menos de conteúdo, e na semana que vem a gente volta com tudo, pensando aí no Super Bowl 59, a reedição do Super Bowl aí entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Vários jogadores estavam nesses times, né, quando eles se enfrentaram, menos, claro, o Jason Kelce. Então essa é uma narrativa que você não vai ver de novo, os irmãos Kelce aí se enfrentando, Mama Kelce com a camisa, enfim, isso a gente não vai ter. Mas as outras coisas a gente vai ter, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado pela companhia nessa temporada. A gente, claro, ainda tem muito conteúdo aqui no YouTube. Eu tô no League Diário. Acho que eu tenho uma folga só na semana do Super Bowl, ainda não sei, mas quase todos os dias eu te espero no ESPN League Diário. Tem o Semana NFL hoje, nessa segunda-feira, às 6h30, tá? Eu te espero também pra gente falar mais sobre as duas finais de conferência. Mas a minha temporada comentando os jogos acabou aí nessa final de conferência nacional, então muito obrigado. Eu testei coisas novas neste ano, eu me permiti ser mais enérgico, mostrar o meu tesão por esse esporte, meu amor por esse jogo. E para todos os lados, eu acho que grandes jogadas perdem grandes momentos e grandes comentários em termos de ênfase e de amor por esse esporte, que deu tudo para mim. Eu sou eternamente grato por esse esporte existir. Ele me deu absolutamente tudo. Então, é isso. Acima de tudo, eu sou grato e obrigado pela companhia de vocês. A gente segue aqui com a programação ao longo da semana. Parabéns, você torcedor do Kansas City Chiefs. Parabéns, você torcedor do Philadelphia Eagles. A gente se encontra mais vezes na semana que vem para falar desses dois times. E ao longo aí da off-season, claro, eu vou falar bastante de Bills, de Commanders e de outros times mais dos 32 que fazem essa liga tão maravilhosa. Beijo carinhoso e até a próxima.